Deixa eu abrir aqui. Opa, fechou. Então, a Comendadoria vai iniciar nossas apresentações e estudos sobre as religiões, as principais, né? Existem muitas religiões, e a gente vai tentar caminhar por algumas. Então, as religiões, então, no início aqui eu coloquei essa foto do Papa João Paulo, né? O futuro da humanidade está nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã as razões da vida e da esperança. Isso muito está relacionado à religiosidade. Então, religiões no mundo. A religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e se expressa por pensamento, sentimento, intenção e ação. A evolução das religiões, né, no início, então, hoje, assim, existe uma teoria que divide o início das religiões em três braços, né? Então, primeiro, havia esse culto aos animais, aí começaria daí um ramo das religiões antigas. Outra teoria chamada animismo, segundo ele, a religião nasceu das experiências que o homem primitivo tinha com sonhos, com os entes queridos falecidos, visões ou alucinações que levou o ser humano a concluir que o corpo era habitado por uma alma ou espírito, que continuava a viver após a morte, passando a morar nos elementos da natureza. Então, esse antropólogo Edward Burnett Tylor, ele trouxe essa visão, né, que uma das origem das religiões então com esses sonhos, visões que as pessoas tinham, que havia algo além, né, do mundo físico. E outro ramo da teoria do início das religiões é o outro antropólogo inglês Robert Hanoch Mahet, acho que é esse o nome, contornou o animismo, né, que é o anterior, chamando de animatismo. Concluiu que os povos primitivos, ao invés de terem uma noção de alma pessoal, criam que existia uma força superior impessoal, que dava vida a todas as coisas. Tal crença fez com que eles tivessem um sentimento de reverência e temor, tornando-se a base da primitiva religião. Então, a gente tem os primeiros braços da religião antiga, das antigas religiões, surgindo, né, no homem antigo, através de sonhos, através de reverenciando os animais, vegetais, e a outra é a crença de que algo criou tudo e havia um temor, né, um temor das pessoas que tinham que reverenciar essa força criadora de tudo. Então, começou os primeiros passos da religião. Então, a história da religião é tão antiga quanto o próprio homem, isto é, afirmam arqueólogos e antropólogos. Mesmo entre civilizações mais primitivas, querendo-se com isso dizer que as civilizações não desenvolvidas há evidências de algum tipo de adoração. Então, até aquelas civilizações que não eram, né, desenvolvidas, né, também tinham um grau mínimo, mas tinha um grau de adoração de algo celestial, algo divino. As formas mais numerosas e evidentes, explícitas, do culto religioso feito pelo homem do Paleolítico até o momento é datado por volta de 35 mil anos antes de Cristo. Então, lá na era do Paleolítico, já tem algumas evidências, né, que havia algum culto, né, de algo, então já esse sentimento de que algo além do mundo da matéria. Vamos ver aqui. Depois de anos debatendo com o assunto, muitos chegaram à conclusão de que é muito improvável que encontre uma solução definitiva para a pergunta sobre como a religião começou. Em primeiro lugar, isso se dá porque os ossos ou outros vestígios de povos antigos não nos dizem o que essas pessoas pensavam, o que temiam e por que adoravam. Então, ela vai até um ponto, os antropólogos conseguem até um ponto, dali para trás eles não conseguem alcançar, mas ainda parece que tem essa visão de que eles havia ainda uma adoração. Falando de religião, né, o dicionário do Rousseau, faz a seguinte definição de religião. Religião é um sistema de doutrinas. É um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias
de um grupo social, estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade e de sua relação com o homem. Fé, culto. É a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, e ao qual se deve respeito e obediência. Então, é quase quando a religião vem, ela começa a organizar pequenos grupos, né, nessa questão do sobrenatural. Então, temos os tipos de religião, temos as religiões, 4 grandes grupos, né, panteísta, tudo, Deus está em tudo, em todas as coisas, tudo é Deus, tudo. Tudo é Deus. Politeísta, existem vários deuses. Monoteísta, existe um único Deus. E os ateístas, que aí vamos entrar no ateísmo, né, que aí já é uma questão mais polêmica, que também tem um braço na questão do budismo, mas o budismo é ateísta. Existe vamos dizer, uma confusão, né, sobre o ateísmo e o teísmo. Como a gente vai, como eu comecei a falar do budismo, agora eu já vou largar para o nosso amigo Eduardo falar sobre o budismo. Mas só para vocês terem uma noção, né, das religiões no mundo hoje, cristianismo conta com entre 2 e 2,2 bilhões de adeptos, Islã entre 1,5 e 1,6 bilhão de adeptos, que não tem religião nenhuma, 1,1 bilhão de adeptos, hinduísmo, 828 a 1 bilhão de adeptos, budismo, entre 400 e 500 milhões, religiões folclóricas, entre 600 e 3 bilhões, que aí mistura tudo, todas as religiões folclóricas, né? E as chinesas, né, de 400 a 1 bilhão de adeptos. Então, o que vê que assim, não são números precisos, mas o cristianismo no mundo ainda é a maior religião. Depois, atrás dele, vem o islamismo, né, que eu acho que é o irmão Ricardo que vai falar sobre o islamismo. Vamos juntos desvendar as religiões do mundo e suas origens. É isso. Um stop aqui. Então, só para ter uma introdução, né, sobre as religiões no mundo, né, só para ter um aspecto geral, né, que a religião é muito antiga. Os grupos se organizando para adoração, né, essa forma do ser humano interagir com o divino é algo muito antigo. Coisa de milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás já existia isso. É aquela semente, você nasce sabendo que você não é da Terra, que existe algo além. Você sente isso. E esse sentimento fez os povos buscarem, desde a ancestralidade até hoje. Então, passamos por uma grande evolução e a religião vem com uma organização desses cultos, dessas adorações, dessa busca pelo divino. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Eduardo, para falar sobre o budismo. Eduardo, está com a palavra. Tá sem áudio, Eduardo? Não, agora deu bom. Ô, Jorge, só vamos lá, deixa eu só ver como é que compartilhava, que faz tempo que a gente não faz isso. Vamos ver aqui, vou tentar... A apresentação ele não funciona, né, Jorge? Tem que ser a tela, né? Ali embaixo, no Zoom, ali embaixo, está escrito Share Screen. Está entrando. Acho que deu, ó, vamos ver. Não, entrou, perfeito. Entrou? Deixa eu puxar. Entrou. Tá vendo, estou vendo aqui, ó. Slide 1. Fechou? Tá todo mundo olhando, tranquilo? Isso. Vai para os dois aí para ver se ele está rodando. Sim, Edu, perfeito. Deixa eu só tentar colocar vocês agora no lugar que eu consiga. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Tá aí, perfeito. Fechou? Tá passando os slides tranquilo, né? Estão me escutando? Sim. Perfeito. Alô? Legal, perfeito. Então vamos lá. Passando, Edu, perfeito. Legal, vamos lá então. Então o nosso tema de hoje é o budismo, né? Eu vou abordar o budismo, né? Vou falar um pouquinho do budismo, mas talvez de uma forma um pouco mais superficial, né? Mas que dê para transmitir com clareza mais ou menos como funciona, né? Qual é a história do budismo. É claro que se a gente fosse falar de budismo aqui, a gente podia ficar, enfim, muito tempo conversando e falando sobre isso,
mas eu vou tentar abordar ele de uma forma diferente, um pouquinho mais para o final, né? Tentar entender algumas coisas de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é um pouquinho da história do budismo, né? Então, de uma forma resumida, né? A gente sabe que o budismo se originou, né, nos fins do período bramânico na Índia, né, e que se estendeu aproximadamente até o século, né, do século IX até o século III antes de Cristo, né, o brahmanismo. Tal período pode ser subdividido entre dois períodos: bramânico ortodoxo, período de predominação dos brahmanes, né. Então, assim, pessoal, os brahmanes, né, que é a casta mais alta na Índia, né, e é formada pelos pensadores, pelos letrados, pelas pessoas consideradas assim mais próximas de Deus, né? Então seria esse período ali, né, onde aí sim, né, vem o período de bramânico heterodoxo, né? Que esse último, né, ele dá lugar à origem do jainismo, né, e do budismo, que surgem na mesma época, né? Eles surgem bem próximos, e é interessante porque o Jorge colocou ali, né, na questão do ateísmo, teísmo, enfim, a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso um pouquinho mais para frente, mas o jainismo, né, ele ensina uma trajetória espiritual que permite que a alma fuja da influência do karma, né? Então, a gente vê algumas similaridades com a questão do budismo, né? Então, eles têm, né, uma das observâncias mais comuns é o Samkhya, né? E um período de 48 minutos de reflexão e ausência de qualquer atitude, né? Então, pensar antes de agir, né? Então, ele surge mais ou menos na mesma época em que a gente vê surgir o budismo, né? E aí, de uma maneira geral, o budismo pega o caminho da libertação, da salvação, né? Então, a gente começa a ver o budismo com uma influência muito grande, inclusive, do hinduísmo. Ele vem surgir na Índia, né? E aí, para a gente contar um pouquinho sobre o budismo, a gente inevitavelmente tem que falar do Siddhartha Gautama, né? Gautama, que é a primeira pessoa a atingir o estado de Buda, que é uma coisa que a gente também imagina, né, como Buda sendo um Deus, né? E não é isso que se prega no budismo, né? No budismo, qualquer pessoa pode atingir o estado de Buda, né? Então, Buda seria um estado de consciência, de hiperconsciência, enfim, né? Um estado em que se atinge, que qualquer pessoa pode atingir, né? Então, o budismo, ele não vai, ele não acredita em um Deus específico, né? Então, um pouquinho diferente, né? As pessoas se perguntam muito assim, o budismo é uma filosofia, o budismo é uma religião, e ele é um pouquinho dos dois, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, de que forma que ele vai interagir com a realidade que a gente vive hoje, tá? Então, a gente precisa contar de uma forma um pouco resumida, né, que o Buda, né, o iluminado em sânscrito, né, foi Siddhartha Gautama. Nascido na região dos Himalaias, Índia, ele viveu por volta de 563 a.C. a 483 a.C. Era integrante de uma rica família da região, né, e teve uma vida repleta de luxo e segurança, até os 29 anos de idade. Sua família não permitia que ele entrasse em contato com a vida fora do palácio, né? Portanto, o Siddhartha, ele desconhecia a miséria, ele desconhecia a fome, ele desconhecia o sofrimento em si, né? Porém, quando ele entrou em contato com a pobreza, né, de grande parte da população, e com o sofrimento humano, ele resolveu mudar radicalmente a vida dele, né? Saiu do palácio, né, deixou a esposa, a família, e passou a buscar explicações e soluções para esse sofrimento humano. Né? Então, de acordo com os relatos da época, né, o Buda começou, né, o Siddhartha começou a meditar até alcançar a iluminação. Né? A partir desse momento, ele passou a divulgar os ensinamentos, né, os princípios básicos do que seria o budismo, né? E em busca pela anulação dos desejos materiais como meio, né, de terminar com o sofrimento.
né? Então, para tanto, era necessário o desenvolvimento de ações e pensamentos corretos e positivos. Então, ele é considerado, né, um dos principais filósofos da tradição, né, conhecida como filosofia oriental. Então, ele vem em busca justamente de cessar com esse sofrimento. Então, até um ponto em que a gente, né, a gente fala aí dessa questão do Deus, né, de como colocar Deus, existe Deus no budismo. Se não me falha a memória, eu escutei numa entrevista da monja Coen, que esse não é o foco do budismo, Deus, né, em si, né, o Deus, o que seria Deus, essa energia, esse todo, ele é praticamente incompreensível para a gente, ele está muito além do que a gente imagina, né? Então, o budismo, ele não entra nessa seara de Deus, né? Ele trabalha, é o trabalho de cada pessoa para atingir a iluminação, né? Então, é a busca de cessar a roda do samsara. Então, assim, dentro do budismo, né, a gente tem, assim, 3 principais ramos do budismo, que muitos até dividem em 2 grandes ramos, né? Mas a gente vou pegar os 3 principais ramos do budismo, e eles se subdividem, consequentemente, posteriormente, tá? Mahayana, né? Mahayana. Primeiro vamos começar, em vez de, então, aqui, Mahayana, Theravada e Vajrayana, né? Vajrayana. Então, no Theravada, né, o nome Theravada significa que os ensinamentos dos antepassados, os ensinamentos dos antepassados, a sua base principal é Pali Tipitaka. Se eu estou pronunciando errado alguma coisa, vocês me perdoem, meus irmãos, mas vamos lá, né? Como se pronuncia exatamente isso, né? O mais antigo e mais completo registro dos ensinamentos de Buda, Theravada, é a mais conservadora e mais centrada da vida monástica, né? Mais centrada na vida monástica das formas de budismo. Nela se enfatiza os princípios básicos do Dharma e há uma tendência a se adotar uma abordagem mais simples e austera em relação a esses princípios. Atualmente, o Theravada é praticado principalmente no Sri Lanka, em Burma, no Laos, no Camboja, na Tailândia, em algumas partes do Sudoeste Asiático, né? Então, alguns pontos específicos, deixa eu voltar aqui, alguns pontos específicos do Theravada, né? Ainda que a tradição Theravada seja muito associada à vida monástica, a prática leiga, não monástica, dentro da tradição é tão grande como os demais e é bastante flexível. Esse é um ponto, né, da questão do Theravada. Talvez o que as linhas que a maioria das pessoas conhece no Ocidente esteja mais no Mahayana, né, no Mahayana, que é isso que a gente já vai observar aqui, né? Então, por volta do século I a.C., algumas das implicações dos ensinamentos do Buda foram exploradas mais profundamente, né? Além disso, conforme a sociedade se desenvolvia, eram necessárias interpretações novas e mais relevantes desses ensinamentos. As muitas escolas que emergiam a partir dessa nova interpretação foram coletivamente denominadas de Mahayana, que significa o grande caminho. Literalmente significa o grande veículo, né? Tal nome se justifica em face de alegação de que suas propostas eram relevantes para todas as pessoas, e não apenas para os monges e freiras que haviam renunciado ao mundo, né? O Mahayana eventualmente tornou-se a forma dominante de budismo na Índia. E nos dias de hoje é praticada na China, na Coreia, em Taiwan, Vietnã, Japão, né? E tem quem diga que o Mahayana é uma distorção dos ensinamentos de Buda. Entretanto, os Maharayanistas alegam que Buda aceitava a mudança como uma das mais fundamentais de todas as verdades, e que a sua interpretação do budismo pode ser considerada como uma distorção do Dharma. Não pode ser considerada, né? Pode ser considerada uma distorção do Dharma, tanto quanto o pinheiro pode ser considerado uma distorção da pinha. Então, eles criam aqui uma flexibilidade um pouquinho maior sobre o que a gente viu anteriormente, né?
E algumas curiosidades dele, né? Então, aqui a gente tem dentro dessa linha, né? Zen, Chan, né? Terra Pura, Nichiren, né? São escolas Mahayana, né? Então, a gente começa a ver algumas escolas que a gente escuta falar aqui no Ocidente, né? O Mahayana aceita todos os princípios presentes no Theravada, aprofunda os outros conceitos, como a vacuidade, e ainda apresenta outros, como a natureza de Buda. O Mahayana, muitas vezes, também é chamado de Bodhisattva, devido à importância que dá ao caminho de Bodhisattva. O Mahayana surge por volta do século I a.C., né? Mas herda os desenvolvimentos de outras escolas mais antigas que se extinguiram, né? Vamos lá. E aqui a gente segue, então, para a terceira linha, né, que a gente vê aí, que é o Vajrayana, né? Vajrayana. Esse tipo de budismo emergiu na Índia durante os séculos 6 e 7, em um tempo durante o qual o hinduísmo passava por um grande renascimento no país. Em resposta a isso, alguns budistas foram influenciados por determinados aspectos do hinduísmo, especialmente o culto a deuses e o uso de rituais elaborados. No século XI, Vajrayana estabeleceu-se solidamente no Tibete, né, que a gente vê aí que é uma das linhas que, né, o budismo tibetano é um dos que a gente mais conhece e vive aqui no Ocidente, né, e a partir de onde passou a se desenvolver. A palavra Vajrayana quer dizer o caminho de diamante e se refere à suposta lógica inquebrável de que vajrayanistas usavam para defender algumas de suas ideias. O Vajrayana se ampara mais em uma espécie de literatura chamada de Tantras do que nas escrituras budistas tradicionais. E por causa disso, muitas vezes é também conhecida por Tantrayana, e Vajrayana atualmente prevalece na Mongólia, Tibete, Jammu, Caxemira, Nepal, Butão, né, entre tibetanos vivendo na Índia, né? Então aqui, pessoal, a gente começa a ver assim várias, apesar de a gente ter várias linhas, pensamentos diferentes, a gente começa a ver que a gente vem dos ensinamentos de Buda e que os ensinamentos de Buda, né, assim como os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, não foi o Siddhartha que escreveu, foram os, digamos, discípulos de Siddhartha que escreveram, né? As pessoas que viveram, escutaram o que ele falava. Da mesma forma, a gente tem, né, no cristianismo, não foi Jesus que escreveu, né? Foram as pessoas que conviveram, enfim, que escreveram. Então, tem isso em comum. Aí, dentro do budismo, né, a gente começa a ver algumas linhas e a gente começa a ver algumas culturas locais influenciando a questão do budismo dentro do... Né? Então, a gente pega no Tibete. O budismo tibetano está carregado da cultura tibetana, né? Então, a gente vai para o Japão, a gente tem o Zen budismo lá, né? Que também é extremamente interessante, apesar de eu vejo ele de uma forma um pouquinho mais, assim, não me interpretem mal, mas assim, de uma forma mais limpa, né? Por quê? É como eu falando, quando eu pratiquei o budismo, eu comecei pelo budismo tibetano, depois eu fui um pouquinho para o budismo, zen budismo, e eu lembro do mestre dizer, se você está lendo Buda, né, tá bebendo de Buda, e Buda está atrapalhando o seu zazen, que é sentar e meditar, mata Buda, para de ler o sutra. É mais importante você sentar e meditar do que você, né, se o sutra estiver te atrapalhando, você está lendo o sutra, né? Então, é aquela questão da busca interior, né? Então, isso me agradava bastante no Zen budismo, né? Então, a gente começa a ver uma questão bem ritualística dentro do budismo tibetano e você vê uma questão, eu vejo, um pouquinho mais limpa dentro do Zen budismo, mas não que o tibetano seja sujo, não me interpretem mal, não é isso. É só um pouquinho mais carregado dessa cultura. A gente vê mais uma ritualística dentro do budismo tibetano, ao meu ver, aos meus olhos. Até peço perdão se discordarem de mim, irmãos, ou quem estiver escutando que
né? É uma visão pela vivência que eu tive, eu vejo um pouquinho dessa forma. Adoro, acho muito bacana o budismo tibetano, né? E acho muito bacana o Zen budismo também, que é onde eu tive as maiores vivências ali, né? Vamos lá. Então, algumas notas, né? Vajrayana também é considerada uma extensão do Mahayana. Como eu disse para vocês, a gente pode juntar ali, né, em duas, né? E aceita todos os conceitos presentes no Theravada e Mahayana. Adicionalmente, também se baseia nas escrituras chamadas de Tantras. Budismo Vajrayana também é conhecido como budismo tibetano, esotérico, dos Himalaias, tântrico, tantrayana, mantrayana, né? Então, aqui, pessoal, a gente entra um pouquinho, a gente está estudando aí com o irmão Sideni, né? O cristianismo esotérico. E eis que surge dentro do livro que a gente está estudando lá, eu comprei para poder acompanhar as apresentações do irmão, e desde que eu estou lendo lá e me deparo com o budismo esotérico, né? Então, a gente vê justamente essa questão que me agrada demais, né? Essa questão do esoterismo também dentro da questão budista, né? Então, onde a gente tem aí, e aí isso implica, assim, a gente vê dentro do budismo, a gente vê dentro, né, do hinduísmo, enfim, mas toda essa questão, por exemplo, os mudras, que são os gestos reflexológicos feitos com as mãos, né? A gente vê o mantra, os mantras que a gente vocaliza, sons e ultrassons que você está vocalizando. Nada mais é do que a gente não tem como deixar passar, né, pessoal? Então, quando a gente fala em mudar, a gente está falando em chaves que nos conectam com, né, um consciente coletivo, enfim, a gente está fazendo gestos com as mãos que representam algumas coisas, né? Quando a gente está falando em mantra, né, a gente também tem a questão dos sons e ultrassons, vibração, aonde que a gente viu, estudou vibração? Kaivalya, né? Então a gente vê, quando a gente fala de budismo, a gente fala de karma. Quando a gente fala de karma, o que a gente está falando, pessoal? Causa e efeito. Né? Então, a gente acaba vendo toda a questão do hermetismo, mais uma vez, se apresentando no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo aí na questão do budismo que a gente está estudando. Então, a gente consegue ver as 7 leis herméticas, né, dentro da filosofia em si. Isso é muito interessante, né? Talvez com outros olhos, mas é muito interessante. Apesar do Vajrayana ter sido tido a maior expansão no Tibete e em países vizinhos como Butão, também existem linhagens antigas de Vajrayana em outros países, tais como Coreia, Japão, entre outros. Ainda que a maior expansão do Vajrayana tenha sido no Tibete, Vajrayana surgiu na Índia, assim como os outros ramos do budismo. Então, a gente tem o início do budismo justamente vindo né, com os brahmanes, com o hinduísmo em si, né? Então a gente começa a ver, por exemplo, quando a gente fala de yoga, né? A gente fala do Vale do Indo lá né? Na Índia, enfim, a gente está falando do yoga, está falando do hinduísmo, que outros irmãos vão falar sobre isso, né? A gente está vendo os mudras, a gente está vendo, né, várias coisas que a gente encontra em outras filosofias. Mas a questão do budismo esotérico é muito interessante, bem interessante mesmo. Vamos lá. O budismo também influenciou o hinduísmo. Fala-se muito na influência que o hinduísmo teve sobre o budismo tibetano, mas houve uma influência mútua. O hinduísmo, ou brahmanismo, era muito diferente à altura do Buda, e com o crescimento do budismo e brahmanismo, passou a incorporar muitos elementos do budismo. Verifique-se também que existe, o hinduísmo é mais antigo, né, pessoal, ali nessa questão né, o budismo acaba tendo toda essa influência, mas a partir do momento em que você tem o contato das duas culturas, você acaba, né, das duas religiões, as duas filosofias, você acaba tendo um entrelaçamento entre as duas, né, uma acaba absorvendo a outra, né, alguma coisa da outra. Verifica-se também que existia uma convivência bastante interessante entre as várias tradições espirituais da Índia.
Por exemplo, muitas grutas budistas e hinduístas estavam lado a lado, o que indicava que antigamente deveria haver muito poucos conflitos e que o diálogo entre as várias tradições deveria ser grande. E por isso, a influência mútua, mas obviamente mantendo cada uma das tradições os seus pilares. Respeito, que é muito que a gente não vê ou não tem visto na atualidade, né? O respeito entre as religiões, né? Então, somos cristãos, somos cavaleiros templários, estamos estudando o budismo aqui, né? E respeitando o budismo, aprendendo com o budismo. O budismo tem muita coisa interessante que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? O budismo é fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Apesar do budismo ter surgido na Índia, praticamente desapareceu da sua terra de origem. Só nas últimas décadas é que começou novamente a crescer, porém, a sua expressão ainda é reduzida. O sistema de castas era muito forte na Índia e ainda é hoje, apesar da sua proibição. Mas Buda aboliu essa ordem vigente dentro do budismo. Algumas escolas hinduístas, como Vedanta, Advaita Vedanta, observavam muitas ideias budistas que, juntamente com a força da ideia das castas, foi fazendo com que o budismo fosse perdendo força e relevância ao longo de 1000 anos. Depois, né, com o budismo já enfraquecido, ocorreram as invasões muçulmanas e fizeram com que o budismo desaparecesse praticamente da Índia, né? Apesar de ele vir ressurgindo hoje, né, de alguma forma. Então, a gente tem aqui as três, né, os três ramos do budismo, né? E aí, a gente começa a pensar, a gente tem que começar os estudos dentro do budismo, né? Por onde começar, então, irmãos? As 4 nobres verdades, o nobre caminho oculto e a vida histórica, a vida do Buda histórico, né? Então, a gente começaria os estudos através desses 3 pontos, né? Então, a primeira nobre verdade, né? O que é a nobre verdade? O que é a nobre verdade do sofrimento? Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento e morte é sofrimento. Separação daquilo que gostamos é sofrimento. Não obter aquilo que queremos é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Existe essa nobre verdade do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz que para mim surgiram acerca dessas coisas muito antes ouvidas. Esta nobre verdade deve ser penetrada através da completa compreensão e sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade foi penetrada através de completa compreensão do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz que em mim surgiram acerca de coisas que nunca antes ouvidas. Né? Retirado aqui, pessoal. Então, né? Para a gente ter uma ideia. Também busquei na mesma fonte, né? Vamos lá para a segunda nobre verdade. O que é a nobre verdade da origem do sofrimento? É o desejo que renova a existência e é acompanhado pela cobiça e prazer, cobiçando isso e aquilo, ou seja, desejo pelos prazeres sensoriais, desejo por ser, desejo por não ser, mas onde nasce e floresce esse desejo? Onde quer que exista algo adorável e gratificante, aí ele nasce e floresce. Existe essa nobre verdade da origem do sofrimento? Tal foi a visão, revelação, sabedoria e verdadeiro conhecimento e luz que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Essa nova verdade deve ser penetrada abandonando a origem do sofrimento. Esta nobre verdade foi penetrada tendo abandonado a origem do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, conhecimento e luz que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. E terceira nobre verdade, né? O que é a nobre verdade do cessar do sofrimento? É o desaparecimento do último vestígio e exceção desse mesmo desejo.
o rejeitar, o abandonar, o deixar e o renunciar do mesmo. Mas onde é que esse desejo é abandonado e terminado? Onde quer que exista aquilo que parece adorável e gratificante. Aí é abandonado e terminado. E aí repete, né? A mesma frase. Então, a gente já falou ali, né, das 3 nobres verdades, a gente vai falar agora do caminho oculto. É claro, pessoal, isso é só uma introdução para quem quiser se aprofundar, seguir em frente, né? O nobre caminho oculto, o caminho do Dharma é chamado de nobre caminho óctuplo, desculpe, óctuplo. Nobre sentido de que quem quer que o trilhe estará destinado a tornar-se um coração nobre, uma pessoa santa. O caminho está dividido em 3 etapas. E aí, para pronunciar um pouquinho difícil ali, pessoal, mas seria moralidade, meditação e sabedoria, né? E, por fim, o último ponto, né, por onde começar, seria estudar o budismo, a história do budismo, suas origens, o que é, como funciona. Então, acho que essa seria a sequência lógica para a gente seguir dentro do budismo. Falando, então, né, a gente está conversando sobre o budismo, e uma coisa que me chamou muita atenção, né, foi quando eu me deparei com essa foto, né? Budismo versus cristianismo, né? Então, a gente tem aí o Papa Francisco, né, os monges budistas, e o respeito mútuo, né? E uma coisa que eu até conversei com o irmão, eu estava conversando, na nossa reunião lá em Urubici, eu falei até, falei ali, troquei uma rápida, né, com o irmão Max ali, que disse que, né, a gente conversou ali em Urubici. O que me atrai tanto quando a gente fala nos Cavaleiros Templários, né, pessoal? E que é o que a gente está vendo personificado na questão do Papa Francisco aí, nesse respeito mútuo, né? Budismo versus cristianismo. Nós estamos estudando o budismo e aí o irmão Jorge colocou ali que a gente precisa saber das religiões, mas eu acho que é muito além do que isso, né? A gente tem que estudar as religiões, né? Ou seja, nesse caso a gente está tratando do budismo, mas posteriormente a gente vai falar das outras religiões, e trazer o que isso, o que tem de bom dentro disso para a gente, para o nosso dia a dia. O fato de eu estar estudando o budismo, de eu estar, de gostar de algumas coisas que eu vejo dentro do budismo, de eu trazer isso para a minha realidade, não me faz menos cristão, não me faz menos, né, ou como se eu estivesse abandonando o cristianismo, não. A gente vê que dentro das origens, aí o irmão Sideni, que tem mais conhecimento do que eu nessa área, pode me corrigir se eu estiver errado, mas desde as origens dos Cavaleiros Templários, eles bebiam de outras culturas, de outras, né, e o que acontecia? Isso não fazia deles menores cristãos ou piores cristãos, muito pelo contrário, eles continuavam cristãos convictos, né, do seu cristianismo, né, da sua crença, mas eles conseguiam explicar muita coisa que muitas vezes estava fechada dentro de uma única, né, dentro da religião, né? E aí é que está, né? Eu vejo que a ordem em si, né? Então, quando a gente fala de Jesus, né? Eu posso ser cristão e buscar informação, buscar conhecimento, que é o que a gente vem fazendo aqui. E trazer essas coisas boas, com respeito, com a educação e até com admiração, né? Então, acho isso um caminho fundamental. E eu vejo que é o que o Papa Francisco vem fazendo aí, né? E aí, nessa busca, quando eu comecei a pensar sobre budismo e cristianismo, eu encontrei um texto muito interessante desse Elton Tada, né? Que é o budista cristão, né? Então, ele é um teólogo, mestre e doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, membro da Sociedade Paul Tillich do Brasil, membro do CDI, Grupo de Diálogo Interreligioso de Maringá, e membro da diretoria do Templo Budista, né, de Maringá. E peguei um trechinho do artigo dele ali, pessoal. Depois tem todas as fontes dessas coisas que eu coloquei nos slides, eu estou com todas as fontes ali para que quem quiser se aprofundar possa, né? Então ele diz assim: eu sou um cristão budista
ou talvez um budista cristão? Minha prática do dia a dia é totalmente budista. Participo alegremente das cerimônias, solstícios, equinócio, não falto de modo algum às cerimônias de início e de fim do período de finados, no qual a mitologia budista nos ensina que somos visitados por nossos ancestrais. Recito sutras em japonês, acendo incenso para Buda, Amida. Tenho certeza de que nada disso me impede de ser cristão. Pelo contrário, eu me sinto hoje um cristão muito melhor do que antes. O que eu acho interessante na história do Elton, que quando a gente vai lendo o texto dele, a gente vê, é que a família dele, né, pai, mãe, eles são cristãos, evangélicos, enfim, né? E que ele comenta que o avô dele era budista e se converteu ao cristianismo. E ele até brinca que será que ele está fazendo o caminho inverso, voltando, né, às origens? E aí ele se pega pensando, será que eu estou abandonando o cristianismo? E não, ele disse assim que ele nunca se sentiu tão cristão, apesar de participar e estar em práticas budistas. Ele não vê um problema nesse sentido, né? Apesar de muitas pessoas de fora entenderem dessa forma. E aí a gente cai naquela, né? Quem sou eu para julgar, né? Se ele está certo, se ele está errado, ele está bem. Ele conseguiu se entender dessa forma e ele tem a fé dele em Cristo e ele se sente um cristão, como ele mesmo diz, muito melhor do que antes. Então, eu acho bacana esse diálogo que ele conseguiu fazer entre as duas religiões, né? É claro que algumas doutrinas cristãs veem isso como uma heresia, como um absurdo, algo, né? Só que aí a gente começa a cair justamente naquela questão, né, de intolerância, enfim, que eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que o caminho, como o próprio Papa Francisco disse quando encontrou os budistas, né, tanto Buda quanto Cristo pregaram a paz, né? Então, que assim seja, né? Que assim continue. E aí a gente começa a ver algumas coisas muito interessantes, né? Que a gente começa a ver, aí dentro de algumas pesquisas eu consegui encontrar também, onde a gente vê a flor de lótus, o que seria, teoricamente, a flor de lótus, e uma cruz, né, cristã. E aí a gente começa a ver, porque assim, a gente está muito apegado como se o cristianismo fosse apenas o catolicismo, né? Para alguns, muito bacana, né? Aqui eu não estou fazendo nenhuma distinção em termos de religião, né? Alguns têm o catolicismo, outros seguem algumas linhas evangélicas, mas quando a gente está falando de budismo, a gente começa a trazer essas questões todas para a questão do Ocidente, né? Para o Oriente, desculpe, trazer para o Oriente. E os cristãos, né, como o próprio Tomé foi pregar mais na questão do Oriente, né? A gente pega, né, São Tomé vindo, fazendo esse lado de cá, né? E aí, quando a gente vê o cristianismo entrando na questão da Ásia, né, e toda aquela região, a gente começa a ver um cristianismo que, diferente do que a gente vê no Ocidente, muitas vezes, não vê problema em conversar com outra religião. Lembra que a gente falou ali do budismo e do hinduísmo? Aqui a gente vê algo muito similar, onde a gente vê a cultura do Oriente se misturando com o cristianismo e criando algo novo, né? Onde não se teve, porque um dos grandes medos, quando a gente fala justamente dessa questão de, não, se eu for pegar uma coisa do budismo, uma coisa do hermetismo, uma coisa, eu vou criar uma coisa nova, eu vou tirar o foco. Quando a gente vê essa experiência do Oriente, a gente vê que isso lá não é uma verdade, né? Não se fez menor, não se fez pior, né? Muito pelo contrário, se adaptou e buscou o melhor dos dois mundos, né? Então, mantendo a sua fé cristã. Então, é muito interessante esse lado e a cruz quando a gente enxerga dessa forma. Então, a gente encontra algumas coisas assim. Trouxe essas fotos para que a gente possa visualizar, né? Então, como a gente falou de budismo esotérico, pessoal, isso foi algo que me chamou muito a atenção e apesar de eu ter estudado, ter praticado o budismo tanto tibetano quanto zen budismo, não por muito tempo, mas pratiquei,
Eu nunca tinha parado para pensar na questão do budismo esotérico, né? E faz todo sentido, né? Então, o budismo esotérico é um ensino que utiliza elementos de magia e rituais como gestos simbólicos chamados mudras, encantamentos, que seriam os mantras, é uma forma de entendimento, tá, pessoal? Não que seja exatamente isso, mas é uma forma de entendimento, né? A pronunciação de sílabas místicas chamadas dharanis, bem como a adoção de diagramas, as mandalas e adoração de divindades, que é algo interessante. A gente fala que não existe Deus, né? Não, o budismo não fala em Deus, né? Só que aí a gente vê alguns deuses, né, em determinadas culturas. Não é em todas as linhas do budismo, mas a gente vê. Só que aí é que está. Esses deuses não são adorados como deuses, eles simplesmente seriam, né, entidades, enfim, que estão em outro plano, enfim, é algo um pouquinho mais complexo, mas assim, não é um Deus como a gente vê Deus, como a gente vê, enfim, Jesus, a Trindade como um todo, né? Então, os ensinos esotéricos atribuídos ao Buda, né, assim como sutras da Nietzsche, são conhecidos como esoterismo puro, da mesma forma que os ensinos que apresentam ritos e fórmulas similares não relacionados com o Buda, da Nietzsche, são denominados esoterismos diversos. O esoterismo puro começou na China, né? Shumbaka, difícil de falar ali, pessoal, vou pular essa parte. O budismo esotérico é voltado para todas as pessoas, independente de sua classe econômica, meio que vive e o clã, família. É um ensino visando o maior número de pessoas. Então, o budismo esotérico chama muita atenção porque a gente vê, como eu disse para vocês, eu vejo muito dentro do budismo esotérico as 7 leis herméticas, que desde que a gente estudou, quase tudo que eu olho, eu consigo ver as 7 leis herméticas. Então, foi algo que me chamou a atenção e que eu quero ver se eu consigo me aprofundar um pouquinho mais. E, por fim, pessoal, para a gente ir finalizando aí, né, tem 2 livros, porque, assim, a gente fala de cristianismo, a gente está falando dos Cavaleiros Templários, enfim, né, que bebiam de outras culturas, bebiam de outras religiões, bebiam de outras, né, para trazer isso para dentro né, por seu crescimento, né, existe como né, livros que falam, enfim, tem alguns documentos, né, que contam sobre a passagem, né, porque a gente tem a vida de Jesus aí até os 13 ali e depois some até os quase 30, enfim, onde ele viveu, o que ele fez nesse meio tempo. E assim, existem histórias, enfim, esse é um dos livros que conta justamente a história de Jesus durante esse período, né? É uma visão, é uma forma de se pensar, mas ele teria passado pela Índia, teria passado pelo Tibete, teria passado, enfim. Não vou tomar isso agora aqui como verdade, mas existem esses textos, existem essas histórias que mostram um caminho do próprio Messias, do próprio Jesus, passando por essas culturas, absorvendo o conhecimento dessas culturas antes de voltar, né, para a Terra Santa, e aí seguir com toda a história que a gente conhece, né? Então, se o próprio Jesus aí teve o respeito por isso tudo, quem somos nós, né? Então, acho que é um caminho bem interessante, são alguns livros interessantes. E Os Portões da Prática Budista foi o primeiro livro que eu adquiri, foi a primeira contato que eu tive com o turismo, com o budismo tibetano, que não é, né, dentro do budismo tibetano também temos várias linhas ali, né? Então, só para que os irmãos possam aí se orientar. Irmãos, o que eu tinha era isso, peço desculpas se ficou um pouco cansativo, peço desculpas se de repente não me fiz entender, ou se ficou simples demais, mas acho que deu para ter uma ideia aí do que a gente tem, né, a respeito do budismo. Tá jóia, constando? Parabéns aí, Eduardo, pela apresentação.
que tu contasse mais da tua experiência de vida como budista, né? Como estudante do budismo, né? Como tu enxergou o budismo, como tu enxergava o budismo na tua, acho que adolescência, não sei, né? E como é que tu enxerga hoje, né? Uma coisa que eu anotei aqui, eu só não entendi ali, o Theravada Mahayana e Vajrayana. Eles são as linhas do budismo, certo? Mas eles são escritos budistas ou são só linhas de ensinamentos? Só não entendi essa parte. Não, eles são ramos do budismo. Muitas vezes você pode dividir até em dois, tá? Tem gente que divide em dois, três, quatro. Então, o que Deixa que eu... acontece? Ah, São linhas. A partir do momento que você teve os ensinamentos do Siddhartha, vieram algumas linhas se formando e interpretando isso. Então, a gente tem desde as linhas mais conservadoras até linhas onde se permitiram um pouco de flexibilidade nesse sentido. E aí elas se ramificam, se subdividem, né? Então, mas todas têm como base tronco central os mesmos sutras budistas, né? Então, outras são os escritos, é isso? Oi? Outras são os escritos budistas. Elas não são, elas são linhas de entendimento, né? Diferente. Então, é claro que eles interpretaram os sutras de determinadas formas e foram, né, mudando ao longo do tempo, mas assim, são, pelo que eu estudei, pelo que eu pude ver, são ramos do budismo onde você tem algumas características diferentes entre elas, né? Apesar de todas seguirem o mesmo tronco, digamos assim, né? São os sutras budistas. No final falaste ali sobre o budismo e Cristo, né? Até eu estava lembrando que a questão de escritas, né, sobre a vida do jovem Jesus não se tem, né, naquele período. Mas aí as teorias são de que ele conviveu lá com os essênios, né, e dos essênios ele bebeu todo aquele conhecimento, por isso, e para se tornar um mestre, um rabi, só aos 30 anos, que ele podia se tornar um mestre, por isso que parece que a história de Jesus é muito ligada à própria filosofia dos mestres essênios, né? E lá entre eles havia esse grande mestre, né? Eles atribuíram esse grande mestre ao próprio Jesus. E a linha dos essênios, os historiadores, eles trazem que ela tem muita semelhança com o budismo, muita semelhança. Então, é quase que uma linha entrou dentro com o budismo, né? Infiltrou dentro dos essênios se infiltrou na linha, né, de Jesus. Então, sempre tem um fio não vou dizer, não verdade, mas sempre tem um fio de conhecimento que acaba ligando, né, essas pontas aí. Mas muito boa apresentação, muito boa apresentação. Vou passar a palavra por... Só para complementar. A colocação pode fazer, Eduardo. Só para complementar o que você colocou ali, Jorge, então, assim, dentro daquele livro ali que eu botei a foto, né, que se chamavam, teoricamente, que assim, qual é a história, né? Que um russo, em 1800 e pouco, teria passado pelo Tibete e que lá ele teria encontrado textos, né, que falavam da passagem de Jesus no Tibete. E isso ficou assim como é verdade, não é verdade, enfim, e a gente tem esse livro ali que conta um pouquinho dessa história, de tudo que aconteceu desde que ele saiu até voltar. Mas é como eu disse, não que isso seja né, real ou não, enfim, aí é especulação, né? Mas esse livro ali conta um pouquinho dessa história, onde ele bebe do hinduísmo, aí ele arruma confusão, porque tem a questão do sistema de castas, ele começa a ensinar para quem não devia ensinar, aí ele segue em frente, vai para o Tibete, estuda profundamente os sutras, então ele aprende uma série de questões, né, até esotéricas, enfim, mas isso tudo dentro de uma especulação, né? Sim. Entendi. Passar a palavra para o irmão Gledson. Irmão Gledson, se quiser fazer alguma colocação aí, tá com a palavra. Parabéns, irmão Eduardo. Ficou bem claro o budismo, sobre o que eu percebi, o que eu pude ver, é sobre parte de meditação, né? Então, o próprio Buda ali, ele começa, né, tem a vida dele, e ele vai num estado de meditação primeiro, para depois beber do conhecimento. Então, o conhecimento, ele pega
pelo que eu entendi, na parte de meditação. Quando ele teve um tempo de meditação, que ele pegou esse conhecimento. Então, acho que outra coisa que me chamou a atenção quando tu comentou, né, e sobre a ligação que tem, né, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, todas elas, eu acho que tudo é uma linha. Todas elas têm um pouquinho de cada uma, estão tudo meio que interligado entre uma e outra. Porque se tu for pegar, eu acho que todas elas, alguma coisa de uma tu pega. Vamos dar um exemplo agora da parte de meditação. Na missa, tu tens uma parte que tu medita, não medita ali, mas tu toma a hóstia, tu fica quieto, né? Tu fica, querendo ou não, isso é uma parte do budismo muito forte, da parte da meditação. Nós fizemos isso, né, nas nossas reuniões, e eu acho que o forte dessa parte do budismo que me chamou a atenção, acho que é essa parte da meditação, né, que puxa muito, acho que o budismo, né, e a meditação. E isso eu venho, até porque nesse verão, inclusive, é onde eu comecei a ficar mais sozinho, meditar mais à noite, começar essa parte, tentar eu comigo mesmo, sabe? E é uma parte muito difícil, porque a tua mente, teus pensamentos contigo não te deixam em paz um segundo. E tu conseguir fazer isso, cara, é muito difícil, porque teus pensamentos, a tua mente, o teu dia a dia, né? Então isso traz tudo. Então tu ficar um segundo sem pensar em nada é muito tempo. Um segundo é muito tempo sem pensar nada. E parabéns pela apresentação, Eduardo. Anotei algumas coisas, mas vamos lá, é mais ou menos sobre isso. Parabéns pela apresentação, foi muito, muito esclarecedora mesmo. Obrigado, irmão Gladson. E é isso mesmo, assim, na verdade, quando a gente fala em meditação, né, as pessoas aqui no Ocidente, a gente entende quando a gente fala assim, eu vou pensar em algo, eu vou meditar sobre algo, né? E, na verdade, a meditação é a ausência do pensamento. Só que aí é que tá, a gente cai num contraditório ali pelo seguinte... Uma armadilha. É uma armadilha. Por quê? Porque, inevitavelmente, como você colocou, irmão Gladson, os pensamentos vão vir. Só que aí, se você se apegar a esse pensamento, ou se você se apegar ao pensamento de não poder pensar, você já está pensando em não pensar. E aí você não consegue parar de pensar. Tu mente para ti mesmo. A ideia é que... E tu não consegue mentir para ti mesmo, né? Desculpa te interromper. O pensamento vai vir. O pensamento vai vir, só que você não se apega a ele, deixa ele ir, solta. Então, assim, se está vindo alguma coisa, não questiona, deixa vir. Que é a grande charada que eu vejo, o grande pulo do gato quando a gente está nas nossas reuniões, entendeu? Que é o que a gente colocou ali em Urubici, que é justamente isso. Quando o grão-mestre coloca, né, em escutar com o coração, a gente tem muito de escutar o que ele está falando literalmente. E, às vezes, o que ele está falando, eu entendi, vou ficar a pensar sobre aquele texto e tal. E ele fala, escute com o coração, deixe vir. E vão surgir coisas. E aí é onde a mágica acontece, é onde você vai ter as visões, onde vai ter tudo que tem para vir. É a tal da entrega. Então, a gente vive isso também dentro da própria ordem, né? Então, a gente vive essa questão dentro da própria ordem. Joia. Só acabei esquecendo de falar aqui que as coisas que eu mais acho incrível no budismo é a história do Siddhartha, né, de viver num castelo, né, tendo tudo, não vendo nenhum sofrimento, não via pessoas velhas, não via pessoas doentes, tudo era afastado dele para que ele tivesse uma vida perfeita, né? E quando ele vai para fora, e aí ele vê que existe um mundo de sofrimento, ele não entende sofrimento, ele vai em busca não que ele vai em busca do sofrimento, ele vai em busca de entender o sofrimento e como fazer com que esse sofrimento desapareça. Então, o grande ensinamento hoje é a gente saber que existe realmente sofrimento, a gente tem que ter essa consciência, existe sofrimento, né? E como saber trabalhar o sofrimento para que ele desapareça da nossa vida, que é chegar ao nirvana, né? Mas só eu tinha esquecido de colocar isso aí. Passar a palavra para o irmão Ricardo. Opa, estão me escutando? Sim. Beleza. Eduardo, parabéns, tá? Assim, eu acho que foi muito legal entender um pouquinho sobre
o budismo, e como o Jorge comentou, a tua história também de vivência do budismo, né? Então, isso eu também achei legal. Eu também achei, assim, foi um homem de palavras difíceis, por isso que o budismo foi legal, porque foi Varayama, não sei o que mais, Lama, e o que mais peguei ali foi o Tântrico. Aí eu me lembrei. o, tân- o Tântrico fixou. Queria só colocar. Desconcentra, desconcentra na apresentação. Sabe dar uma parte, irmão, Ricardo. Não, Opa! sabe dar uma parte aí, ó. Só para falar. Se eu falar uma palavra, salgadinho. Isso aí como é que é? Isso aí é interno, né? Só nós sabemos, né? Só nós sabemos. Então, assim, parabéns, tá, Eduardo? Parabéns mesmo. E, assim, vou colocar três tópicos que eu acho interessante, assim, do que tu comentou e também do que eu entendo ali em relação à parte do budismo. Eu até estava conversando hoje com um amigo meu, ele estava falando, assim, em relação ao cristianismo e ao espiritismo, mas eu também colocaria até a parte do budismo, que o cristianismo é um pouco mais punitivo, né? E o budismo é mais orientativo, ele te orienta, ele não te pune. Então, eu acho que tem uma parte legal, que eu acho que até tu pode comentar um pouquinho sobre essa parte de não ser tão punitivo como o cristianismo, e até eu acredito que o islamismo, que eu vou começar a estudar, e o budismo e o espiritismo tem um pouco dessa linha, né? Uma outra situação também, que até o Jorge comentou, e tu também falou sobre a parte da vida do Buda, né, do Siddhartha Gautama, que é um pouco do filme que nós assistimos, que tem a parte, ele vivenciou a parte material, quer dizer, que nós também temos que viver, às vezes, os erros, para a gente depois chegar no espiritual. Quer dizer, a gente tem que aprender, né, tem que saber que existe uma parte material, a gente tem que sofrer, a entender isso para a gente ir para o espiritual. Às vezes, a gente quer ir direto e a gente esquece que a gente tem que passar pela parte material, para a gente até saber a diferença de um do outro, e ó, eu vou para esse lado porque eu já sei como é que é o material. Foi que a gente, né, no filme que nós assistimos, que ele teve que, né, que ele separou da mulher, vivenciou toda uma parte material, e depois ele descobriu que o lado dele era, né, ele teria que voltar para o espiritual. E também sobre a parte do budismo, do Buda cristão, né? Eu não sei se é nos outros países, né, nos outros países, mas acho que o brasileiro ele tem muito da parte do sincretismo, né? Então, tanto que tu colocou que o Elton é brasileiro, quer dizer, eu não sei se nas outras, né, existe um pouco isso, mas nós temos essa ideia de a gente começar a unir algumas religiões, pegar o que é bom e a gente trabalhar com isso, né? Então, né, quando a gente fala dessa parte do budismo cristão, eu não sei se isso está ligado muito ao brasileiro, toda a nossa história, né, de a gente tentar unir as religiões e a gente tentar achar o melhor de uma ou de outra. Eu acho que em outros países é um pouco mais radical. Eu sou cristão, ou eu sou católico, sou protestante, e eu não faço essa mistura, né? Então, eu só queria passar isso e novamente agradecer, tá, Eduardo? Muito bom. Eu acho legal a gente retomar as nossas reuniões falando sobre as religiões, né? Tá, joia. Pode falar, Jorge. Então, quiser completar, senão eu já vou passar a palavra para o irmão Daniel. Não, só para colocar ali, Ricardo, ali a questão que você colocou da questão do cristianismo ser mais punitivo, né? E o budismo não, né? Na verdade, o que eu vejo é que depende de como você vê o cristianismo e a linha que você segue. Eu acho que aí também, mais uma vez, o irmão Sideni tem mais propriedade para falar, mas eu acho que quando a gente entra aí para essa questão do cristianismo esotérico, a gente também vai ver que a gente entra para a mesma coisa que você vê lá, quando a ação e reação, o budismo coloca isso, né? Não bota a culpa em ninguém, a culpa é tua. O que você fez, você vai colher, o que você plantou, você vai colher. Então, e você tem uma sequência dentro disso, né? E muitas vezes, em algumas doutrinas cristãs, né, a gente já vê a questão de, não, eu fiz, mas se eu pedir perdão, acabou, entendeu? Não é bem assim, entendeu? Não é só o pedir perdão, né? Não é só alguém vir e te dar o perdão, né?
você se perdoar também, né? Você e também tomar consciência disso e saber. Mais uma vez, não tem como fugir ao hermetismo, né? Causa e efeito. Joia. Irmão D'Angelo, está com a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha, muito interessante, muitas coisas que a gente realmente vivencia no nosso cristianismo, né? Eu não conheço bem o budismo, mas muitas coisas se encaixam no nosso cristianismo. E sobre o respeito mútuo, né, de religião para religião e conhecimento, isso que eu acho interessante, em qualquer religião tinha que ter isso. E sobre o fato da renúncia do cidadão, que é Siddhartha Gautama, não sei o nome certo, da renúncia dele de ter uma família, de repente ele desviar daquilo, tudo que ele tinha do bom e do melhor e sair para ver que não é aquilo que ele vivenciava, né? Assim, isso é uma coisa que a gente às vezes faz isso, gente. Inevitável. Temos zona de conforto e se doamos para um próximo, mesmo que a gente não conheça, uma coisa simples, banal, e o outro vai lá e absorve, e tu tá fazendo aquilo ali, tá aprendendo. E é engraçado que o ensinamento de um ser que para mim não faz diferença, porque eu nunca curti o cara, nem sei qual é que é, e é isso, eu vivencio isso, que loucura. É muito, eu achei interessantíssimo, irmão. Parabéns, parabéns. Tá joia. Obrigado, irmão D'Angelo. Passar a palavra para o irmão Rafael Moisés. Opa. Boa noite, irmãos. Boa noite, comendador. Boa noite. Eu não consegui ver o pessoal que estava nas salas. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Está o Eduardo, D'Angelo, Ricardo, Gustavo, Denir, Marcos, você e o Grande. Tá, beleza. Boa noite a todos. Desculpa o meu atraso aí, eu não consegui chegar antes e meu deslocamento eu perdi o sinal também. Perdi a introdução do comendador, depois eu vou olhar novamente. Parabéns, Eduardo. Muito bom trabalho. Ele é bem profundo em relação aos nomes, né? Como o Cleto falou. E não tem, é irretocável, o trabalho está excelente. E a minha parte, que tocou bastante a minha parte, foi a parte das 4 nobres leis, né? Porque, na verdade, a busca tá ali. Desde todo o início, né? Toda a introdução do budismo, eu entendi dessa forma, tá? Desde o meu outro trabalho, ele sai do conforto dele, né? Da comodidade, da zona de conforto, porque voltando lá ao trabalho, né? Quando eu apresentei sobre o Karma e o Dharma, está muito ligado ao que você falou, Dudu. Se você estiver lá parado, você não vai entender nada. E foi o que ele fez. Ele já tinha um dom, com certeza, tá? Porque não é falar dessa forma, né, Dudu? Mas ele com certeza tinha mediunidade, ele já tinha essa evolução e automaticamente ele viu essa necessidade e ele foi buscar. Foi o que ele fez. Ele não ficou ali parado. Ele foi trabalhar isso. Então, ele entendeu isso e passou a mensagem, inclusive na sua primeira palestra. Então, parabéns, muito bacana o trabalho, não vou me estender, mas não tem o que falar, tá? Foi o que eu fiz uma parte do meu trabalho, a outra, e ficou bem definido aí, tá? Parabéns, eu acho que a gente tem que utilizar isso aí como exemplos. E Jesus era um cara esotérico. Ele tinha muito do budismo, do tibetano, do hinduísmo, e ele era fantástico. Ele não é à toa que era o Filho de Deus. Então, ele trouxe todos esses ensinamentos e trouxe de uma forma simples, né, na nossa linguagem cristã, foi o que ele fez. Enfim, um grande abraço a todos aí, parabéns mais uma vez. Obrigado, comendador. Joia. Irmão Rafa, quando eu estava fazendo trabalho, lembrei de ti em vários momentos, principalmente quando a gente falou dessas 4 nobres verdades, né? Então, estava lembrando de ti, assim, foi, o Rafa aqui. Então, assim, quando a gente falou do Sansara, sabe? Então, me lembrei muito enquanto estava fazendo esse trabalho aí. É bem isso aí, irmão. Obrigado. Ô, Dudu, até queria deixar um parênteses aqui, não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que o Rodrigues viu, e é bem interessante, se os irmãos não assistiram, tá?
aquele filme que eu coloquei lá, Frank versus Deus, ele mostra todas as religiões ali, muito interessante a maneira que foi feita aquele filme, é fantástico, tá? Vale a pena vocês assistirem, que ele engloba bastante tudo isso que nós estamos fazendo, né? Todas as religiões, olha que incrível, né? O cara que fez aquilo ali, ele é muito inteligente, né? Um advogado que está acusando Deus de perder os bens materiais dele. Aquilo ali é faraônico, e no final ele entende Deus de todas as formas, ele tem contato com todas as religiões. Olha que interessante aquilo ali, né? A pessoa conseguiu unir todo esse conhecimento que nós estamos fazendo dentro de um filme. Se vocês assistirem, vocês vão entender o trabalho que nós estamos fazendo. É bem legal, vale a pena aí a gente ter uma noção do que nós estamos fazendo aqui, tá? Valeu, obrigado. Desculpa me estender, Rodrigo. Valeu, joia. Passar a palavra para o irmão Gustavo Faia. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Então, aqui quando tu foi falando, Eduardo, primeiro de tudo, parabéns pela tua apresentação. E quando tu foi falando, foi me passando vários flashes na minha cabeça. Os flashes que me passaram na cabeça foi a questão da vela de armas e a outra parte da nossa iniciação. Eu acho que o budismo, isso da gente parar, pensar, avaliar, meditar, eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. Por quê? Porque ele ensina nós a controlar as nossas maiores armas, que são os nossos pensamentos, e controlar, através do controle do pensamento, controlar as nossas ações. Então, controlando o pensamento, controlando as ações, seguindo em frente na vida, a gente vai sim conseguir entender o nosso karma e vai conseguir entender o nosso dharma. Eu acho que irretocável a apresentação, e parabéns. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, irmão Fer. E sabe que o que me veio quando eu estava pesquisando, principalmente sobre o cristianismo, sobre a relação do cristianismo com o budismo, enfim, tentando entender um pouquinho melhor esse lado, quando eu comecei a ver a questão dos papas, eu me deparei com um vídeo, né, de uma suposta psicografia do João Paulo II. Não sei se é verdadeira, não sei se não é, enfim, não é esse o ponto, mas o ponto que me pegou ali daquilo que eu achei interessante era justamente o que ele falou. Ele disse assim: quando eu estava do outro lado, eu escolhi vir como um sacerdote para tentar fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? E hoje eu vejo dessa forma. E aí é que eu acho que está também o outro pulo do gato, é você aceitar o caminho que você veio para seguir. Muitas pessoas querem conquistar algo. Eu quero ser comendador. Vamos falar de uma coisa mais perto da gente. Eu quero ser prior, eu quero ser não sei o quê. Será que é para você ser? Será que esse é o teu caminho? Isso não é uma coisa que se escolhe, isso é uma coisa que você aceita, se for para acontecer. Não é uma coisa que você decide ou quer ou almeja e vai em busca. Não vai acontecer. Vai acontecer se um dia for para ser, e se for, é um peso danado. Eu fico imaginando o peso que tem nos ombros o comendador, consequentemente os pesos que tem no ombro o prior do sul, quanto o grão-prior do nosso país tem, e aí, consequentemente, o grão-mestre, sabe? É uma responsabilidade fora do que a gente pode imaginar. Eu acho que o peso isso vai pesando nas costas, né? E tem aquela história de que você não recebe nenhuma cruz que você não possa aguentar. Mas o que eu quero colocar com isso é que, assim, essa tua busca não deve ser eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Se for para ser, se esse foi o caminho que foi destinado a você, né, vai ter que aguentar esses fardos nas costas. Se não for, né, siga a tua vida, porque é tão bom ser um cavaleiro templário. Perfeito. É isso aí. Passar a palavra para o irmão Max.
Vamos lá, meus irmãos. Edu, primeiro eu vou ser repetitivo, né? Te dar os parabéns, mas você tem uma capacidade incrível de gerar reflexão na gente, Edu, e eu acho que eu já te falei isso várias vezes, né? E tem uma frase que talvez tenha passado desapercebido no início da tua apresentação, mas que ficou martelando na minha cabeça desde quando eu ouvi até agora, e eu tenho certeza que vai passar pelas 2 próximas semanas, que é a frase seguinte: que a alma fuja da influência do karma. Quando você falou ela, eu lembrei da apresentação do irmão Rafael, né? É uma frase curta, mas com uma profundidade gigantesca que eu te confesso que eu não consegui ainda absorver ela, mas que eu vou ficar certamente 2 ou 3 semanas tentando digerir, e eu peço que os irmãos façam o mesmo, porque é uma frase profunda, que a alma fuja da influência do karma. Como que ela pode fazer isso? Somente através de uma evolução, né? E me parece que a evolução ela nasce através do contraste, como o irmão Jorge mencionou, que algo que impressionou ele foi a questão, o D'Angelo até comentou, o irmão D'Angelo, que impressionou foi o desprendimento do Siddhartha Gautama, quando você colocou a história dele, né? E quando eu ouvi a história, me veio essa máxima do hermetismo, né? Que a consciência nasce através do contraste, quando ele se deu conta do contraste, nasceu a consciência dele, né? Que ele queria levar a evolução para a humanidade, ele queria levar a purificação e queria cessar com as dores, né? Dele e da humanidade. Então, Edu foi super reflexiva, né? E me perdoe se eu estou me estendendo, mas também é impossível ali das frases que você colocou a respeito das linhas do budismo, né? Me parece, pelo pouco que eu li a respeito, Edu, que se confunde muito com o hinduísmo, né? E eu vou dar um exemplo porque quando você fala no Mahayana, né, que é uma linha do budismo, parece que é a linha mais, entre aspas, popular, que atinge o maior número de pessoas, né? Eu lembrei de uma apresentação que eu havia visto da filósofa lá Me ajuda, Jorge, da Lucilena Galvão. Lucilena Galvão, perfeito. Né, onde ela fala do Mahayana e ela fala também da filosofia perene, que é uma filosofia que anda paralelamente, e ela cita o texto do Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, né? Onde tem todo aquele, né? E quando você começou a falar, me veio o texto na hora, né? Que busca, que tem todo aquele conceito, né? Do budismo, mas junto com o hinduísmo, parece que se confundem, né? Então, eu fiquei impressionado com a semelhança do hermetismo, que parece que o hermetismo bebeu, ou seja, ao contrário, todas as religiões, né, sejam várias, do hinduísmo, budismo, o próprio cristianismo, parece que em determinado momento histórico ele bebeu do hermetismo, né? Porque a gente consegue pegar vários fragmentos, né? Quando você fala do ocultismo enfim, dos mantras, dos sons, né? Enfim, de toda aquela parte ali, é impossível a gente não voltar e não visualizar algumas leis do hermetismo. Eu estou lendo um livro chamado Ciências Ocultas, do Papus, onde parece que o pano de fundo é o espiritismo, mas ele fala muito das leis herméticas também, né? E agora na apresentação, quando você falou também sobre o hermetismo, né? Falou sobre vibração, quando fala dos sons, dos mantras. Então, é uma apresentação também muito agregadora, você começa a convergir em vários temas, né? Vem hermetismo, né? Vem cristianismo, né? Vem essa parte de evolução, muito bacana, cara. Obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Obrigado, irmão Max. Sabe que eu concordo contigo ali, irmão Max. Assim, eu acho, sabe, quando eu me deparei pela primeira vez com o Kybalion, eu fiquei pensando, tá, 6 leis que explicam, né, o universo, explicam tudo, 7 leis, mas não é possível. E cada dia que passa eu vejo que é possível, porque está tudo ali, sabe? Então eu acho que, na verdade, quem, né, realmente escreveu aquilo, quem teve um insight daquilo, realmente conseguiu compreender, porque assim, eu não vejo forma de fugir dessas 7 leis. Tudo que o cara era de outro mundo, né? Aliás, os caras, né? Os caras, o cara, não sei quem, mas assim,
não tem como fugir, sabe? Quanto mais a gente tenta fugir, mais a gente vê isso no dia a dia, nas coisas. E o que mais me impressionou na história... É interessante, sim, não te interromper, mas no livro lá, se vocês olharem do Caballion, que o Jorge ali, o recomendador, deu, ele está escrito lá, tá? Que todas as religiões nascem das 7 leis herméticas. Aquilo ali ficou muito frisado na minha mente, tá? É isso que impressiona, porque lá está escrito, eu frisei lá. Todas as religiões do mundo nascem do Caballion, das 7 leis herméticas. Isso é fato. E a gente está vivenciando isso, só que de outras formas, né? Que são as interpretações das religiões. Na verdade, não é que de outra forma, é a maneira que elas aplicam as 7 leis dentro das religiões, as doutrinas, né? No meu entendimento. Mas o que me fez, assim... Desculpa interromper, mas a gente acaba voltando lá na raiz, que é o primeiro livro, mas é fato, né? Todas as religiões nascem das 7 leis herméticas. Isso é fato. Não é mais algo para a gente duvidar, né? E aí é só a gente entender agora elas dentro de cada religião, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Porque isso não se resume à religião. Na verdade, a gente vê as leis herméticas em tudo, né, irmão Rafael? A gente vê em tudo. É quase impossível você fugir das 7 leis herméticas, não conseguir ver um caminho, né? E voltando ali à questão do irmão Max, o que me impressionou na história do Siddhartha? Não foi ele abandonar as coisas materiais, que eu acho que abandonar as coisas materiais, talvez todos nós tivéssemos, né, coragem, ou enfim, para seguir em frente. O que me chama mais atenção é ele virar as costas e deixar a família. Não sei quem teria coragem disso, sabe? Não sei, né? É por uma causa maior? É. Mas você teria coragem de virar as tuas costas e deixar teu filho, tua esposa e tua família para trás? Mesmo por um bem maior? Esse eu acho que é um ponto que a gente fica refletindo, né? Meu Deus do céu, sabe? Ele chegou onde chegou, mas a que custo, o que? Será que a gente teria coragem de seguir isso? Fica... Você mesmo comentou sobre o sofrimento, né? Teve um sofrimento isso para ele, né? Comentasse também na tua apresentação sobre o sofrimento, né? Eu acho que isso é um sofrimento para ele. Né? Muito bem lembrado, o Rafael lembrou muito bem ali do Caballion, né? E o Eduardo também, o Marcos também. Né? Talvez a gente tenha acertado em trazer ele como primeira obra de estudos, né? E como a gente sempre foi dito, tem que ser revisitado, porque a gente esquece muito. Mas é muito interessante trazer essas lembranças, né? Mostra que a gente está... Os tijolinhos estão sendo fixos com uma boa argamassa. Vou passar a palavra agora para o Grão-Prior do Sul, Sidney Bonatelli. Agradecer a presença, Sidney. Sempre é uma honra a tua presença aqui. Agora vamos beber um pouco do conhecimento do Sidney. Obrigado por ter me dado a palavra. Glédson, parabéns. Eduardo, desculpa. Eduardo, parabéns. Trabalho muito bem feito, muito bem explicado, muito bem compreensível. Sintetizou e deu uma noção de tudo. Eu gostaria de puxar essa história um pouquinho mais para trás na origem das religiões. Às vezes a gente diz todas as religiões beberam do hermetismo. Eu gostaria de trocar essa frase para todas as religiões beberam da sabedoria divina. Porque, inclusive, a primitiva religião egípcia, da onde nasce o hermetismo, ela bebeu da sabedoria divina antes disso. Nós podemos voltar à história da humanidade até os recém, nós vamos poder dividir a religião em duas naturezas únicas, duas naturezas específicas. Uma que acredita na evolução do homem. O homem nasceu do macaco, foi se reprocriando, crescendo, desenvolvendo ferramentas, ficou com medo da trovoada, achou o Deus Trovão para ele, né? Achou o Deus Mar, o Deus Lua, o Deus Sol, a caverna como seu inferno, e à medida que ele foi evoluindo, a religião histórica vem evoluindo com ele. Sempre chegamos até aqui, ou seja, nós todos somos frutos de uma religião. Ou seja, esse tronco da religião é o chamado da ignorância humana. Por quê? Qualquer cientista pode provar isso. Então, a ignorância absoluta do humano. Né? Ou seja, nós nascemos primitivos, ignorantes de tudo, sem nada conhecer,
evoluímos até aqui e a religião evoluiu como nós evoluímos, ponto. Se nós evoluímos tanto... Outra corrente muda essa visão e diz o seguinte: toda religião vem de um tronco único, a sabedoria divina. A sabedoria divina foi aquela luz que, de tempos em tempos, Deus jogou sobre a humanidade. Ou seja, nós éramos apenas macacos irracionais, começamos a caminhar, começamos a evoluir, do nada, pã, deu um estalo e apareceram uns caras diferentes e começaram a fazer as coisas diferentes. E começaram a criar. Isso começou muito tempo atrás. A gente fala do cristianismo, eu vou chegar no cristianismo, mas vamos dizer que já desde a Índia e a China e a Pérsia já tinha os primeiros sintomas de religião de iluminismo. Tanto é que Horus é um iluminado, vem de Deus Sol. O Krishna, 2000 anos antes do Siddhartha Gautama, e também era um iluminado, e também passou pelo período de privação. Todos esses caras em si foram homens como nós aqui, nascemos de nossa mãe, de nosso pai, do nosso ventre, tivemos uma infância, tivemos uma educação, chegamos um momento e estamos aqui. E todos eles passaram por um período de iluminação. Ou seja, quando ele deixou de ser um homem físico para ser um ser espiritual. Cada um deles teve o seu momento. O Cristo, por exemplo, foi os 40 dias de pregação no deserto, os 40 dias de privação. Jejuou por 40 por todos os demônios possíveis. E quando voltou, ele foi batizado por João Batista, foi para a privação no deserto, sofreu todas as tentações, viveu, iluminou e voltou e pregou o cristianismo que trouxe até hoje. O Siddhartha Gautama foi exatamente isso, vivia rico, tinha conhecimento, era tudo. Quando teve o estalo, se privou de tudo, de todos os bens, de tudo, se libertou, inclusive da família. Jesus Cristo mesmo abandona, inclusive, a família também. Jesus Cristo diz: os meus irmãos são esses que estão aqui dentro, não são aqueles que estão lá fora. Quando chegam na sala e diz o seguinte: sua mãe e seus irmãos estão à sua espera ali fora. Ele para e diz assim: não, os meus irmãos são aqui dentro, aqueles lá são estranhos para mim. Ou seja, Jesus Cristo também abandonou a família quando ele entrou na imersão dele. Assim aconteceu com Siddhartha Gautama, assim aconteceu com Krishna, assim aconteceu com a maior parte de todos esses caras que foram iluminados. E esses iluminados, né, efetivamente, que de tempos em tempos receberam iluminação e receberam a sabedoria divina, foram promulgando. Okay? E isso sempre teve uma interação. Os grandes iniciados da sabedoria em as regiões do mundo, em todas as religiões do mundo, em todos os cantos do mundo, sempre passaram por integrações. Platão foi a Tebas para iniciar nos mistérios egípcios. Pitágoras foi na Índia para iniciar os hinduístas. Ok? E todos eles trouxeram filosofia. Sócrates, ou seja, todos os grandes filósofos, eles tiveram um ciclo de conhecimento e de transmissão. Eu peço desculpa porque, por eu estar no hotel, a minha internet está instável. Não sei se está falhando para vocês ou não, mas aqui de vez em quando congestiona a imagem. Daí, sobre essa questão do Jesus Cristo, né? Pô, por que essa integração? Por que tem tanto do hinduísmo, do shintoísmo, do taoísmo, do egipcismo na cultura de Jesus Cristo, né? Então, é o seguinte, também são apócrifos, então não posso dizer que isso é verdade, mas eu vou ler para vocês aqui na visão da Anne Frank, que é uma pesquisadora profunda, tá? O que ele diz? Primeiro, veio até a questão dos 13 anos, quando ele debate a Torá com os doutores da sabedoria da igreja, né? E depois daquilo você não tem aquele período oculto, mas tem vários apócrifos que tratam desse assunto, tá? Então vou dizer aqui na versão do livro da Anne Besant, tá? Que tem uma pesquisa boa por trás. Quando ele completou 19 anos, foi para um monastério esseniano, dos essênios, foi para o monastério essênio, próximo ao Monte Serbal, um lugar que era mais visitado por homens versados que viajavam da Pérsia e da Índia para o Egito.
e onde uma biblioteca magnífica sobre obras sobre o ocultismo, muitas delas das regiões da Índia e do Trans-Himalaia, havia sido fundada. A partir dessa base de aprendizado místico, ele posteriormente se dirigiu para o Egito. Então, Jesus Cristo, depois dos 13, depois ele foi para o monastério essênio. E esse monastério da linha ali, que era, na verdade, o percursor que vinha da Índia até o Oriente Médio, né? O que a gente conhecia com rota da seda, né? Ou rota da China, né? Eles vinham, ali havia a transferência de informação. E os essênios estavam exatamente lá. E Jesus Cristo viveu ali entre os essênios. Então, ele tem toda essa cultura do que veio do Himalaia, cultura hindu, ele teve acesso, inclusive com livros, não só em convivência com pessoas, mas convivência com pessoas, inclusive com livro, e depois ele vai para o Egito para iniciar nos mistérios egípcios, né? Ele é iniciado nos mistérios egípcios também, antes de voltar para daí começar o batismo de São João, o batismo de João Batista, o jejum no deserto e o início da peregrinação. Essa é a parte onde que Jesus Cristo transcendeu de um homem físico para um homem iluminado. Assim como aconteceu com Siddhartha Gautama, aconteceu com Krishna antes dele, assim como aconteceu com Horus, assim como aconteceu com vários outros iluminados em várias outras épocas, em várias regiões do mundo. Então, assim, por isso que eu vejo que o meu entendimento é que todas as religiões são necessárias. É assim. Então, assim, cada religião ela tem um público-alvo. A humanidade é diferente, não existe dois elementos iguais. Existe o mais evoluído e o menos evoluído, e existem várias divisões em escala entre esses dois termos. E cada um deles vai precisar de uma religião diferente. Certo? Então, a religião ela é fruto da sabedoria, todas elas beberam da fonte única, da fonte de água viva, que é a sabedoria divina. De lá elas beberam, ou seja, e aí pode falar em qualquer uma das modalidades, nós vamos ver que os princípios, os valores, a ética é o mesmo. Até mesmo a gente critica muito os muçulmanos, mas quando você for estudar o islamismo a fundo, você vai ver que o princípio ético, moral do cristianismo, né? E Cristo passou por esse processo de iluminação, se transcendeu, né? Efetivamente foi um homem de luz e depois, né, sobe igual a Deus, né? Ou seja, ele incorpora o uno que é Deus, né? Na tríplice, na Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e o Espírito, né? Ou seja, as três unidades precisam para formar o conjunto divino. Deus é a perspectiva da origem, do uno, né? Você não tem o que discutir. O espírito é exatamente o canal de comunicação com o homem, né? E o homem é efetivamente um ser físico, matéria, que se decompõe em matéria, alma e espírito. Espírito é ligação com o divino, a alma é o que nos conduz, certo? Nós somos muito conduzidos pela alma. Nosso dia a dia é de condução pela alma. O dia que a gente mudar e passar a ser conduzido pelo Espírito, daí você efetivamente vai poder dizer, eu tenho condição de ser um ser iluminado. Enquanto você for conduzido pela alma, você vai continuar passando vidas e vidas e vidas para melhorar. Porque hoje, até mesmo aquele carcereiro, assassino, estuprador, drogado, traficante de última categoria, que está lá no fundo de uma prisão e está condenado à prisão perpétua e não tem mais solução. Esse cara de lá ou sai morto ou sai gagá com depois de 30 anos de jaula. Sai paranoico, né? Certo? Alguém duvida que esse cara não tenha direito a um canal de religar com Deus? Ninguém está dizendo que ele vai para o céu ou para o inferno, né? Aliás, eu gosto de uma expressão de Jesus Cristo que diz o seguinte, só que eu tenho que ler porque senão... em João 12:47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, até mesmo aquele cara que você diz, esse é a escória da escória da escória, ele merece ter uma comunicação com Deus, um religar e uma religião?
Claro que sim, porque ele pode morrer e vai ser enterrado, e vai para o fundo do cemitério, seja espancado por morte comum ou esfaqueado, ele vai para o fundo do cemitério e ele vai ficar, mas a alma dele vai continuar vagando. E ela tem que voltar numa condição melhor. Então, se eu não conseguir melhorar a cabeça do cara agora, como é que ela vai voltar melhor? Pode voltar pior, né? Então, as vidas são repetições. Os nossos corpos aqui são repetições, são só coisas que a gente carrega, mas a gente vai e volta, né? Ou seja, quando efetivamente deixar o espírito comandar, aí nós não precisamos mais seguir, porque daí você vai seguir para o caminho da luz direto, porque você está conectado, certo? Então, a transformação, ela começa dentro de cada um. Esse que é o ponto-chave de tudo. Mas, cara, Eduardo, desculpa eu ter entrado nesse ponto, mas eu queria fazer uma ligação entre o hinduísmo com o cristianismo atual, para mostrar que tem uma linha, uma corrente, uma linha direta, tá? Com o hinduísmo e com o hermetismo, né? Aliás, desculpa, o cristianismo e o hermetismo, tem uma linha direta, porque Jesus também foi iniciado nos mistérios maiores do Egito. Ou seja, então ele teria o hermetismo e o hinduísmo fazem parte da cultura e da doutrina de Jesus Cristo, ou seja, do cristianismo. Tá? No próximo evento nosso ali, que eu vou falar sobre o livro do aniversário, e nós vamos falar sobre Jesus Cristo, as três pessoas de Jesus Cristo. O homem, o mito e o Cristo mesmo, o Cristo, o divino. Quem quiser acompanhar vai ter uma parte dessa ligação aqui vai estar no próximo capítulo. Márcio, era isso aí que eu tinha que comentar. Obrigado, Eduardo, acho que ficou muito bom. Obrigado, Jorge, por ter dado a palavra. E estamos sempre à disposição para colaborar com o grupo. Irmão Sideni, não tem nem o que falar. Fantástico, fantástico. Assim, é muito bom escutar o irmão falar, é muito bom essa intervenção, né? O senhor sempre traz aquela agrega muito, né, o que a gente tem aqui, então só tem que agradecer, não tem nem o que comentar em cima disso, porque é irretocável, perfeito. Tá joia, obrigado. Obrigado, irmão Sideni, obrigado, irmão Eduardo, pela apresentação. Eu vou dar por encerrado, então, a nossa apresentação de hoje.